Glória a Deus, aqui a missionária Fátima Burégio, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o campo da UTI espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma, para a minha alma cansada, alma batida, alma buscando ali uma solução em Cristo, uma solução em Deus, aleluia. Vamos meditar aqui, irmãos, no trecho que está em Marcos, no capítulo 4, o versículo 35 em diante. E o texto fala: Jesus apazigua uma tempestade. Aleluia, glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Aleluia. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Jesus. Neste dia, neste momento, eu te falo de Jesus Cristo. Eu te falo que ele chegou para os seus discípulos e disse, entrou no barquinho e fez uma promessa logo. Ele disse: passemos para outra margem. Noutra tradução diz: passemos para outra banda. Ele entrou no barco, os seus discípulos estavam com ele, vários outros barquinhos o acompanhavam, tá? Mas Jesus estava no barco e Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre uma almofada. O detalhe da almofada quer dizer que ele estava confortável. Já experimentou dormir sem um travesseiro? Sem no mínimo uma almofada? É ruim para chuchu. É ruim, tá? Então, ele estava bem acomodado. Ele estava no barco. E quando ele tinha entrado no barco, qual foi a atitude dele? Ele disse: passemos para outra margem. Ora, se Jesus tinha dito que iria passar para outra margem, os próprios discípulos já deviam estar atentos àquela promessa que ele fez. Quando ele entrou, ele disse: vamos passar para o outro lado. Sendo que no meio do caminho, no meio da travessia, o inusitado, o que não estava ali programado, aconteceu. Houve uma grande tempestade. E a tempestade veio e o barco já estava quase indo a pique. O barco já estava quase afundando. A Bíblia diz que Jesus continuou dormindo. Por que ele continuou dormindo, irmãos? Eu posso entender por fé. Porque ele tinha dito: passemos para outra margem. Se ele falou isto, iria acontecer. O barco não iria afundar. A tempestade poderia até chegar como chegou. Mas ele disse: passemos para outra margem.
Ou seja, eu estou te prometendo, eu estou fazendo uma promessa a vocês, estou dizendo, vou entrar no seu barco, vou dormir no seu barco, vou colocar minha cabeça sobre um travesseiro, vou dormir que como homem ele teve sono, como homem ele teve fome, como homem ele teve sede, como homem ele foi tentado, como homem ele sentiu dores, como homem ele foi escarnecido, como homem ele foi cuspido, como homem ele foi vituperado. Mas ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Espírito Santo. Ele era o próprio Consolador. E ele tinha dito, passemos para outra margem. Nós vamos chegar lá. E os discípulos, quando viram a tempestade, que o barco estava ali, quase afundando, quase indo a pique, eles acordaram desesperadamente, eles acordaram o Senhor. E disseram, mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, mestre, tu não estás se importando que nós vamos perecer? Nós vamos morrer aqui afogados, este barco vai a pique. Jesus levantou-se, com aquela calma que lhe é peculiar, e ele falou para o vento, e ele falou para a tempestade, e ele falou para o mar, cala-te e aquieta-te. Aleluia. E a Bíblia relata que eu acabei de ler para você. E naquele mesmo instante, houve grande bonança. Aleluia. E os discípulos ficaram arrazoando entre si, ou seja, eles ali perguntando um ao outro. Eles ficaram ali surpresos e disseram, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. Esse é o Jesus Cristo ressurreto que nós cremos. Este é o Jesus Cristo do impossível que está conosco. Este é o Jesus Cristo que faz milagres que nós contemplamos. Este é o Jesus Cristo que prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia. Ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Este é o Jesus que fala para mim e para ti neste momento. Está no meio do mar. O barquinho está ali, açoitado pelos vendavais, açoitado pelos temporais. Você está com muito medo, eu estou com medo. Você está inquieto, está inseguro, está ansioso. Eu venho da parte de Deus com uma palavra boa para você. Jesus está no teu barco. Você precisa só perceber, precisa olhar para o lado. Talvez Jesus esteja dormindo tão perto de você, mas você está procurando em outros locais, está com a visão turva, está com o tato ali insensível, está com os seus sentidos corrompidos e não está percebendo que Jesus está aí ao teu lado. Jesus está no teu barco e Ele está descansando, porque Ele sabe que você vai chegar do outro lado. E Ele diz para você e diz para mim neste momento: cala-te, aquieta-te. Você não está vendo que eu estou agindo? Você não está vendo que eu estou trabalhando? Aleluia. Será que Jesus ali no barquinho, Ele não estava tendo ciência? Ele é detentor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Será que Ele não sabia o que estava acontecendo ali naquele barco? É óbvio que Ele sabia.
É óbvio que ele sabia. Mas ali ele deixou mesmo para ver a intenção daqueles homens que andavam com ele. E a fé era pequena. A fé era tão pequena que pediram clemência ao Senhor. Senhor, não se te dá que pereçamos. Nós vamos morrer aqui, Senhor. E o Senhor vem, fala com o vento, fala com o mar, fala com a tempestade e diz: cala-te, aquieta-te. E depois ele vem com um discurso ali, chamando a atenção de quem anda com ele. Porque, irmãos, quando nós andamos com o Senhor, não raro, ele puxa a nossa orelha, ele nos chama a atenção e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, mulher de pequena fé, por que tu não acreditas no que eu estou fazendo por ti? Homem de pequena fé, por que tu estás duvidando? A promessa é grande. O meu poder é grande na tua vida. Olha um pouco para trás. Lembra-te o que eu já fiz por ti. De onde eu te tirei, o que eu já fiz, quem tu eras, quem tu és. E o que eu tenho reservado para ti no porvir. Aleluia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Se você está duvidando ainda do poder de Deus, se você não está fazendo, você está fazendo pouco caso da grandeza de Deus. Se você não está levando a sério o poder de Deus sobre a tua vida, a grandeza de Deus, o mover sobrenatural sobre a tua vida, o que Ele é capaz de fazer. É tempo de colocar as mãos na consciência, pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Porque Ele fala assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Porque Ele bem sabia que se aqueles homens, se aqueles discípulos, eles tivessem fé, jamais eles clamariam. Por quê? Porque a promessa do Senhor inaugural foi disto: passemos, ou seja, eu vou passar com vocês para outra banda. Se Ele falou, irmãos, passemos para outra banda, é óbvio que eles chegariam sãos e salvos, ilesos no outro lado. Neste momento, que você passe para outra banda, que você chegue ileso, ilesa, que você chegue convicto, convicta da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus sobre a tua vida. Deus é real. Tem um louvor que fala: Jesus não é dinheiro, mas Ele é real. É mesmo, Ele é real. Ele está vivo. Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. Ele está conosco. Ele tem compaixão de nós. Ele tem misericórdia. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta as nossas petições, das mais simples às mais difíceis e complexas. Ele nos dá vida. Ele nos dá graça. Ele nos dá vigor. Ele nos dá entendimento. Ele nos dá intelecto. Ele nos dá sanidade. Ele nos dá maturidade. Ele nos diz ali até, olha, o porvir. Ele adianta, irmãos. Ele fala em sonhos. Ele fala através da sua palavra. Ele nos alerta para que nós tenhamos ali prudência, como agir, como falar, como se conduzir, como viver neste mundo tenebroso de pessoas malignas, de pessoas malévolas,
de pessoas ardilosas, de pessoas covardes, imbecis. Mas Ele vai nos dando a graça, Ele vai nos dando a sabedoria que o mundo, a escola da vida não ensina. Precisamos ter muitos entendimentos aqui na escola da vida, sabe? Eu gosto muito até de escrever sobre isto. A escola da vida é valendo, mas a escola celeste é maravilhosa. Os sábios entenderão. A Bíblia diz lá no livro de Daniel: no princípio das tuas súplicas já saiu, foi uma ordem. Quando você começou a suplicar, saiu uma ordem do Senhor. Aleluia. E ele diz, olha, no final dos tu, porém, Daniel, é o último capítulo, o último versículo do último capítulo. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aleluia. Não é apenas começar, não é apenas andar, não é apenas ter uma experiência, não é apenas desfrutar por algum tempo e depois inclinar-se novamente com as maravilhas do mundo, que o mundo é bom. Eu vivi no mundo muitos anos, o mundo é bom. O mundo é bom. Dizer que o mundo é ruim, a gente está mentindo. O problema é o preço que se paga para se estar fazendo os deleites da carne. Aleluia! Por isso que o Senhor chega, diz que está no nosso barco, está no meio da tempestade, está no meio do tormento, mas Ele está lá, está dormindo e está cuidando, e é certeza de nós chegarmos na outra margem. E olhando pelos olhos da fé, sabe o que eu posso dizer para você? É chegar na outra margem, na outra dimensão com Cristo. É passar desta vida, é estar em comunhão eterna com Cristo nas regiões celestiais, é encerrar o nosso ciclo aqui, ó. Esse ciclo aqui vai encerrar, mais cedo ou mais tarde vai encerrar. Esse ciclo vai encerrar, só que não termina aqui, continuamos no ciclo eterno com Cristo. E esta é a grande sacada, é você se preparar aqui para o porvir, para o reinar eternamente com Cristo, na sua glória, na glória do Senhor, do Rei de toda a glória. E enquanto estivermos aqui, tempestades acontecerão, turbulências acontecerão, mortes acontecerão, lutos acontecerão, perdas sem dúvidas, desesperos ou enfermidades chegarão, decepções, tudo isto. Mas também a alegria é saber que no meio a tudo isto, Jesus está no nosso barco e nós chegaremos na outra margem. Aleluia! Segure esta palavra. Chegaremos na outra margem, chegaremos no outro lado, reinaremos para sempre com Cristo. Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, prepara-te, povo de Deus, para encontrares com o teu Deus. Aleluia! Cada vez mais eu tenho convicção disto, e a minha Bíblia assevera exatamente isto. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Temos que estar preparados e alegres, porque Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Bom ânimo. Jesus está no teu barco. Ele te abençoe. Ele te guarde. Eu te abençoo em nome de Jesus.